Salam! Sou a Simone do canal Além das Pirâmides, aqui no YouTube e lá no Instagram. Não deixem de seguir por lá também. Hoje eu vou começar o vídeo respondendo as vossas questões aqui diretamente da praia. Porque uma das primeiras questões foi justamente o que, mãe? Como era a areia? A areia de Marsa Matruh. Muito bom. Muito como é a areia de Marsa Matruh? Fininha, uma delícia. Uma delícia. Vamos virar a câmera para eles verem. A Cal Lobo enviou a pergunta para o Instagram de como era a areia de Marsa Matruh. A areia de Marsa Matruh é assim. Uma areia muito fininha mesmo e branquinha. Estamos aqui agora no inverno, ó. Viemos aproveitar hoje um diazinho bom, agradável, só o que tá um pouco vento. Mas é uma areia muito fininha e a praia é bem clarinha. É muito boa, muito bom aqui mesmo. A Débora Senorita, eu acho que é assim, mandou a questão de como é o que eu gosto e o que eu mais gosto no Egito e o que eu menos gosto no Egito. Olha, o que eu mais gosto no Egito é a tranquilidade, o sossego, essa paz também, porque eu moro numa região muito boa, nessa região de praia azul, nessa região de sol, junto com o deserto, e então meu marido também me proporcionou uma vida que eu não preciso, que eu não reclamo de nada, não tenho por que reclamar, não é? Mesmo estando num país talvez inferior ao Brasil, isso é assim, eu não gosto de classificar os países como inferior e superior, porque todos os países têm alguma coisa que é muito ruim, um complementa o outro. Vários países têm coisas boas e coisas ruins, não é? Não há nenhum país completamente perfeito. Então aqui eu sinto bem, sinto segurança, estou na praia, vivo num lugar onde quase tudo vem do campo deserto, coisas do produtor mesmo, e então eu gosto dessa vida calma daqui. Agora, o que nós menos gostamos, não é, mãe? O que nós menos gostamos? É fácil. O lixo. O lixo. O lixo está em todo lado, não existe um programa do governo para prevenção ou para ajuda ou para... ajuda sim, porque a parte econômica, não é? Acaba dando empregos para muitas pessoas, mas não, eles não têm uma boa... Não tem. Pelo menos eu sei que no Cairo fazem até reciclagem, mas eles acabam vivendo dentro da cidade do lixo, né? Mas o que a gente menos gosta aqui realmente é o lixo. Claro, tem mais coisas, tem umas pequenas coisas, mas isso dá pra passar bem. Agora o lixo é que é chato. E gente, estamos andando, né? Assim, à beira-mar. E somos abordadas por uma querida vaca. Porque aqui no Egito as coisas são assim, as pessoas deixam os animais soltos. É muito respeito pelo... Eu não sei nem o que dizer, mas é engraçado até. Elas de vez em quando até vão ali pro sol, pra areia, mãe. Elas entram, elas querem xeretar, elas são umas vacas modernas. Onde tiver um capinzinho. Agora já em casa, já voltamos da praia, já almocei, assim, uma coisa leve. E vamos continuar então as questões que vocês mandaram no YouTube e no Instagram. Então, a questão agora que foi enviada pela Sabrina Silva. Tem algum shopping aí em Matruh? Ainda não vi nenhum vídeo. Tem sim, tem um shopping que abriu, tem vários pequenos, assim, tipo galerias, mas tem também um shopping, assim, que a gente pode considerar melhorzinho, com mais cara de shopping, que é pequeno. Tem um supermercado no último andar, tem 3 pisos e... ele é mesmo ali na rua principal de Alexandria. Ele está nos meus destaques lá de Matruh no meu Instagram. A Jamile, do ateliê Jamile, como foi para vocês a questão da pandemia com o coronavírus? Em questão de pandemia, nós aqui no Egito não sofremos tanto quanto alguns países, né? Até o Brasil sofreu muito mais. O Egito teve bastante casos, mas não esteve em estado de alerta. Num estado tão... Teve o lockdown, mas foi por pouco tempo e mais à noite. Aqui sempre, quem sabe, tudo está sempre aberto. E aqui foi fechado, cafés, foi proibido o narguile, as lojas foram obrigadas a fechar mais cedo, as clínicas. E então, no período da noite, as pessoas acabaram tendo que ter o toque de recolher durante uma temporada. Mas com o verão, as pessoas acabaram por sair à rua quando julho chegou a ordem de que as praias litorâneas estavam
livres de perigo, praticamente só com prevenção, e eles liberaram para o turismo. Então aí as pessoas começaram a andar muito mais na rua. E nunca ficaram totalmente em casa, porque os árabes não gostam de ficar trancados em casa, mesmo sob necessidade, né? Mas tudo correu bem. Só não correu bem quando eu peguei em novembro, já praticamente a segunda fase, né? Eu tive o coronavírus e aí eu senti na pele o que é ter o coronavírus, né? E a perda do meu sogro e de alguns amigos aqui, médicos e pessoas conhecidas que faleceram, que tinham complicações também. Mas de resto, eles estiveram sempre seguindo as ordens, as diretrizes europeias especialmente, e ainda estão seguindo, né? Porque ainda continuam fechados alguns cafés a partir de uma certa hora, ainda está proibido certas festas, ainda está proibido narguile para não juntar tantas pessoas nos cafés, e assim vai. Início, um grande beijo para você, uma seguidora muito querida. Todos falam inglês e árabe independente de classe social? Não, claro que não. É como em qualquer outro lugar. Você tem mais posses, você vai estudar em colégios melhores, você vai fazer cursos particulares e você vai ter mais fluência até na língua, não é? Mas ela é ensinada para todos, não é? A Jamile ainda mandou outra questão, que não foi bem uma questão de se te conheci através do canal da Nadir Araújo, em uma live em que você foi convidada por ela. Nadir, grande amiga, um grande beijo para você. E não deixem de seguir, porque vocês aí, meninas, às vezes botam o pé na jaca. A Thaís Memes mandou: pode-se casar nos dois países? Não, não se pode casar nos dois países. O que você faz é casar em um deles e transcrever o casamento, ou seja, dar a conhecer a embaixada do país do noivo ou da noiva. Então é assim, se você casa no Egito, você casa pela lei egípcia, mas aí você vai ter uma certidão depois de casamento egípcia que você deve ir à embaixada com ela para a embaixada do Brasil reconhecer, e então você também será casada no Brasil. Só que quando chegar ao Brasil, você deve procurar o cartório do registro civil na sua região, o principal. Normalmente tem sempre o principal, por exemplo, o de São Paulo é na Sé, o principal lá da Sé. Você vai lá e você transcreve o seu casamento. Aí dá entrada num pequeno processo, você paga, já que há um tempo atrás foi a volta de R$180, e eles fazem também um requerimento, você entrega alguns documentos, inclusive a certidão traduzida para português. E aí você dá a entrada, passada uma semana você já pega a sua certidão, transcrição do seu casamento como certidão brasileira, que você foi casar, que está casada no Egito. A Rosângela Graça enviou: qual é a sua maior dificuldade morando no Egito e com a família do seu esposo? No início eu estive um ano e pouco casada e morando aqui, onde eu estou neste momento, na beira da praia de Matru, e eles não estavam aqui, eles estavam no interior. Mas eu sempre tive uma casa separada da família. Quando eles vieram morar para cá, por causa da doença do meu sogro, e acabaram vindo os irmãos também por causa das faculdades, que aqui perto em Alexandria e tudo é melhor, eles sempre tiveram a casa deles e eu a minha. E eu só ia assim, visitar de vez em quando, comia lá, passava lá todas as noites do Ramadã, porque a gente sempre fazia as refeições juntas, e nunca tive problema com eles, graças a Deus, nunca deu nada, porque eu sempre tive minha independência. E assim o Mustafa, meu esposo, ele também ajudou nisso, né? Ele fez questão de eu, como sendo estrangeira, que eu tenho outros hábitos e que eu tivesse o meu espaço, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de estar assim, sossegada, quieta no meu canto, e às vezes eu estava dias sem aparecer. Aí agora que o meu sogro faleceu, este ano passado, ainda não tem um ano, não é? Houve a história da herança, da casa, e então o meu sogro já tinha comprado a casa, quem acompanha no Instagram sabe de tudo. E então hoje nós temos cada um andar, aqui mesmo em Matru. Então, nós, cada um estamos no andar, eu estou no último praticamente, e em frente a um irmão dele, que tem dois apartamentos. A minha sogra está no piso térreo, e então ela
praticamente não bate na minha porta, ela já sabe como eu sou. Por quê? Porque quando eles vieram morar pra cá, eles já viram como eu era. Então eles já se acostumaram à minha maneira de ser. Então ninguém nunca me impôs nada. Às vezes ela pergunta, por que vocês não vêm aqui comer? E ela agora sabe que a gente tem a vida corrida. E eu tenho uma cunhada que me acompanha. Já há um tempo que ela trabalha comigo. Eu chamei ela novinha, veio trabalhar comigo, desenvolver um pouco também a língua inglesa. E então o que acontece é que essa minha cunhada, eu acho que ela já foi passando para a família tudo como eu gosto, como não gosto. E eles veem que eu sou meticulosa com limpeza. Eu não tive problemas maiores com ninguém. Eu tento manter a minha posição e desde o início eu sempre mantive esse jeito. E então eles entenderam que como eu sou, também me respeito assim como eu respeito eles. Letícia enviou a questão sobre o Monte Sinai. Sabe dizer como é a ida ao Monte Sinai saindo do Cairo? Dá para ir de carro ou... Aí eu já não consegui ler o resto da questão, porque no Instagram corta um pouco quando a questão é muito grande. Então é assim, dá para ir de carro, de ônibus, são umas 6, 7 horas de viagem, tá? Dá para ir de Uber, mas... isso são as maneiras que você mais pode ir, assim, mais baratas são de carro. Mas você também tem o aeroporto de Sharm el-Sheikh, você também pode ir de avião. Só que chegando lá, você deve contratar alguém, um guia, porque eles depois têm tours que eles conseguem fazer através do Monte Sinai, e porque tem subidas ali que não dá para ir nem mais Jeep. Carro, mais ou menos, gastará uns 20 e poucos dólares, $20, vai depender se você vai dividir a conta com alguém. Se você vai de avião, vai dar uns $300, mas às vezes é o mais rápido, né? Aí é a questão, que é o mais barato ou que é o mais rápido. Mas você tem várias hipóteses do Cairo para lá. Tanto de ônibus, como de carro, como de táxi, como também tem em excursões, né? De ônibus com excursões, que também já vai até o guia. Mas eu gosto mais assim, vai até lá e ali já tem um guia local, que conhece bem a região. Agora eu tenho aqui as questões que foi mandada também no YouTube. A Alana pergunta, ainda existe mutilação genital no Egito? Olha, Alana, eu já tenho explicado aí algumas vezes lá no Instagram também. Já foi abolida a mutilação genital, ou que eles chamam de circuncisão feminina. Agora, com a lei, não é possível fazer. E o médico que for apanhado fazendo, ele pode ser preso. Pode não, normalmente é preso. O que acontece é que povos do interior, aquela população bem assim, vincada e que não tem tantos conhecimentos, que não tem tanta educação, não é? Eles não conseguem assimilar que a lei está aí e que não é para fazer, não é? Eles não querem estar em pecado com Deus e acham que como não está provado em nenhum lugar, porque existem partes em que subentende-se que fazia-se isso antigamente, na época do profeta. Então elas queriam fazer isso também, continuar achando que isso também era para as mulheres, não só para os homens, mas para as mulheres. Mas existe então uma balança onde a religião está sempre a par e passo também com outras ciências. Então a medicina provou já um tempo atrás que não era bom para a mulher, que não ia favorecer em nada e só prejudicar. Então nós também temos outra parte no Alcorão em que diz que a pessoa não deve fazer mal ao seu corpo. O corpo é sagrado, foi dado por Deus. Então, em virtude disso tudo, isso veio tudo a pôr-se na balança com os líderes religiosos aqui do Egito e a medicina, e foi provado e foi abolido. Mas as pessoas no interior ainda não mentalizam isso completamente. Só vai passar com as novas gerações. Então o que acontece é que em alguns lugares no interior ainda vão lá, pegam as meninas com 7, 8 anos de idade, aquilo tem uma idade própria, e elas fazem isso ou com curandeiras que sabem fazer, ou ainda assim levam a médicos que fazem escondido. Por quê? Porque existe assim aquele jeitinho também, que às vezes as pessoas sabem dar, não é só o jeitinho brasileiro, mas aqui também existe o jeitinho. Então, no jeitinho, o que eles fazem? O médico vai fazer, mas ele, bota lá uma razão. A criança precisava de uma cirurgia plástica. Claro que não é bem assim, né?
nem toda gente vai ter que ter essa justificativa de cirurgia plástica. Imagina que pega um médico e ele diz, ah, não, mas eu fiz, mas tá aqui, essa daí precisava de cirurgia plástica. Então quer dizer que tá todo mundo nascendo deformado lá daquela zona, daquela região. Então isso é o que às vezes acontece também. Então é assim, é quase que entre você permitir que façam em curandeiras e com o médico, é melhor com o médico. E eles vão e fazem, mas é contra a lei. A mutilação pode ainda existir, eu não posso dizer afirmativamente, mas eu sei que ainda fazem em algumas regiões do interior. A próxima pergunta foi a Leda, que enviou e pergunta assim: olá Simone, tudo bem? Eu gostaria de saber se nas aulas de história no Egito eles explicam a falta de elo que houve entre a antiga civilização e a de agora. Eles explicam a história tal e qual como nos outros países a explicam. Eles não fazem nenhum folclore, não mentem acerca da história. Então, o elo perdido veio porque a população do Egito sofreu várias guerras e invasões. E chegou um ponto, não tínhamos mais quase faraós. Os faraós, praticamente, eles sumiram, não é? Foram mortos, foram subjugados a Roma, foram subjugados à Grécia, ao Otomano, ao Império Otomano. Então, isso é explicado na escola. Desde da quarta série, mais ou menos, eles já têm história e eles vão ali para e passo com os faraós, as dinastias, até chegar à história moderna. Passa por tudo, né? Os reis do Egito, depois teve também as invasões de Inglaterra, de França e etc. A Sabrina Martins de Oliveira enviou: olá Simone, gosto muito do seu canal, gostaria de perguntar se vocês têm vontade de vir morar no Brasil ou em outro país. Olha, um grande beijo para você também. Nós neste momento não temos essa ideia de sair daqui do Egito, de morar no Brasil. Já tivemos no início do nosso casamento, até por causa do trabalho do Mustafa, mas justamente a equivalência, a política não favorecia facilmente. Ele tinha que ficar quase 2 anos só fazendo provas, testes, língua portuguesa e etc. Então não facilitava muito a vida dele no Brasil. Então a gente preferiu também, tivemos as famílias que estavam precisando do nosso apoio nesse momento, então acabamos por ficar e nem decidimos nunca sair daqui. Ele disse que nunca pensou mais porque ele viu que eu gostava tanto do Egito que eu estava bem aqui, e então um abraço, ele também está. Se eu estou bem, ele está bem. E a gente tem uma vida legal perto da praia, não é? Aqui numa cidade, uma cidade calma, uma cidade onde a gente consegue ter uma qualidade boa do ar, da alimentação e tudo. E então nós não temos essa vontade de ir para o Brasil. E aqui eu tenho uma coisa que eu não tenho no Brasil, que é segurança. Apesar de que a gente não está seguro em lugar nenhum, 100%. Mas eu tenho uma vida mais calma, mais pacata aqui no Egito nesse momento. Se caso fosse para um país onde o meu marido gostaria de ir, eu sei que era a Alemanha, para completar outros estudos que ele gostaria de tirar por lá. E é isso, não mais. Neste momento, após uma pandemia, a gente agora não sabe de mais nada. E por último, a pergunta veio da Cacau BF e deixei para o final porque é a pergunta mais complicada e eu sei que vocês estão sempre curiosos com isso. Eu já tenho falado um pouquinho sobre o assunto, mas não gosto de me estender muito também. É o seguinte: há uma cobrança para que as mulheres recém-casadas engravidem? E depois, logo a seguir, ela faz a segunda pergunta: como sua família egípcia lida? Há uma cobrança para que as mulheres recém-casadas engravidem? Existe. Existe porque aqui a maior parte já engravida até no dia da lua de mel. É uma coisa absurda que elas não fazem um gênero de um preventivo com o seu médico. Então elas acabam engravidando muito cedo. Muitas casam com 17, no interior às vezes com 16, mesmo a lei sendo só 18. Eles fazem assim um contrato e depois só entregam ele quando ela completa os 18. Então, oficialmente, ela só vai estar casada depois das coisas acontecerem mesmo. Mas no interior a palavra é tudo. Então, o que acontece é que há uma cobrança, sim. Eles aqui têm uma coisa de mostrar: eu também sou capaz de ter uma criança. E também pela parte religiosa existe isso na cultura deles.
crescer e multiplicar, né? Isso também está aqui incutido na cabeça deles. E então existe sim uma pressão ainda grande. E especialmente povos assim mais tradicionais. Mas existem clínicas aqui já de tratamento, então elas já fazem tratamentos. Existem clínicas, tanto Cairo como Alexandria, são os únicos lugares melhores. Aqui tem uma sucursal da Alexandria aqui em Matruh, que já abriu há cerca de uns 2 anos e meio. E eles consultam-se e eles fazem o tratamento. Embora seja proibido aqui a doação de óvulos, tá? Então, nem sequer existe o banco de óvulos, porque as mulheres, elas não podem fazer isso. Nem sequer mesmo, acho que as cristãs é permitido. Então, o que acontece é que é difícil. O tratamento, normalmente, as pessoas fazem no segredo, não contam às famílias, ou se contam, é só mesmo para ter uma justificativa, olha, eu estou tentando, estou fazendo, mas ainda há muito aquele tabu assim de que ela não pode dar filhos, não é figueira do inferno, né? Porque no Brasil a gente às vezes tem essa coisa de ser figueira do inferno, mas é como se você não tivesse uma bênção. Então existe essa pressão sim. A família do meu esposo, aí que vocês gostam de saber, é o seguinte: decidimos adiar durante um bom tempo essa situação, até porque não tínhamos vida para isso. Era uma coisa controlada, não como eles fazem, não é? E o que acontece é que o pai do Mustafa foi o único que ainda falava um pouco nisso, e quando vamos ao interior, aquele pessoalzinho, aquelas pessoas do interior que costumam vir, as tias, Inshallah, e assim eles vão fazendo várias orações, para que Allah abençoe, tarará. Mas você vê um pouco de pressão, né? Mas eles não falam muito no assunto. Às vezes eles tocam no assunto, mas com ele, não comigo. E aí, se tocarem, é assim, muito suave. Porque como o Mustafa tem uma posição de que é médico, eles ficam um pouco envergonhados de ficar fazendo esse tipo de questionário. E quanto à família, ninguém nunca me falou nada. Só mesmo o pai, antes de falecer, falava muito isso, que queria para poder ver um neto. Então eu fui fazer as consultas, eu fiz um tratamento grande. Eu fiz muitas injeções na barriga. E o tratamento, ele é caro. Mas não foi nem pelo dinheiro em si. Ao fim do primeiro tratamento, o médico disse: se você quiser parar agora, você para. Você pode daqui uns 2, 3 meses voltar a fazer e ficar só com as vitaminas. E então, é isso, gente. Eu não quis voltar a tentar pelo médico. E se acontecesse, tudo bem. Se não acontecer, nós somos muçulmanos e temos que realizar na nossa cabeça, não a questão cultural, mas a questão de que temos que aceitar aquilo que Deus nos mandar. Não é? Eu tenho um ligeiro problema de arritmia e isso me acelerou ainda mais o meu problema. Hoje eu tenho que tomar uma medicação sempre que não poderia tomar na gravidez. Então, eu até nem estou mais pensando no assunto, até por causa disso mesmo, porque seria uma coisa de alto risco, tá? Então é assim, não quero saber de pressões, eu sempre fui independente, fiz a minha vida. Embora as pessoas pensem que a gente, por ter um véu na cabeça e por estar numa cultura dessa, que a gente vai deixar que as pessoas mandem na sua vida, não. E o que é importante vem de Deus. E o que é importante, Deus comanda na sua vida. Então não adianta a gente ficar com, eles têm a pressão? Tem, mas é problema deles, não é meu problema. Eles não vão criar caso, eles não podem, porque eles também têm consciência de que isso é de Deus, não é de nós, não vem do ser humano. Nós não temos a possibilidade de mudar um cabelo branco. Temos a possibilidade de mascarar esse cabelo branco. Aí depois entra a segunda questão, que graças a Deus ela não perguntou, que é a história da segunda esposa. É justificável nesses casos, se for necessário. Até agora a gente não tem essa questão na nossa cabeça, nem no nosso coração, nem na nossa vida, tá? Então, isso pra mim morreu aqui, esse assunto de filhos, porque é uma situação particular, muito privada, que eu abri agora aqui um pouquinho só para vocês, porque questão de saúde está envolvida e aí às vezes não é bem assim como a gente pensa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continue mandando as vossas questões, que eu gosto muito de vir aqui de vez em quando fazer uns vídeos respondendo. E não deixe de seguir lá no Instagram, porque lá é tudo a hora do dia, tudo muito fresco. Você não me segue lá? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês.